Bom, que alegria estarmos juntos para mais esse itinerário espiritual. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia e quero com este vídeo trazer para você mais uma riqueza da igreja através das palavras de Deus Pai na vida de Santa Catarina de Sena. Este é o último vídeo de uma série, mas vai ter várias séries sobre Santa Catarina de Sena, o livro O Diálogo e de forma especial, lógico, as palavras de Deus Pai, que vai sendo trazida por ela através do seu coração, dos seus momentos de êxtase. Lembro a você que está chegando pela primeira vez este canal, que aqui nós nos dedicamos ao crescimento espiritual, com vídeos diários sobre o testemunho dos santos e todas as quintas-feiras, com vídeos dos mais diversos e importantes autores na área da espiritualidade. Também trabalho aqui temas que estão aí na ótica da espiritualidade e você é mais do que convidado a estar conosco. Se você tem também o desejo de crescer espiritualmente, se inscreva no canal e faça esse itinerário conosco. Lembro também que vocês podem encontrar nas descrições aí abaixo os pontos que vai ser abordados neste vídeo, com o momento, ou seja, o minuto, o segundo, e também tem os links para você participar conosco dos nossos WhatsApps e também do Telegram, onde tem os grupos que vão receber as homilias e também esses vídeos de espiritualidade. Bom, hoje quero trabalhar com vocês sobre o caminho dos perfeitíssimos, ou seja, a nossa meta, onde nós queremos encontrar. Aqui estou falando daqueles que atingiram o cume da santidade, aqueles santos que viveram a experiência, nada mais, nada menos, da união mística com Cristo. Quer você também chegar lá? Vamos também percorrer esse caminho junto. Bom, esse é o quarto estágio, que é mais uma consequência do terceiro, para quem está nos acompanhando, que é o estágio onde nós encontramos essa unidade com Deus. A alma, neste ponto, não quer somente sofrer com paciência, ela deseja ardentemente padecer por Cristo. Ou seja, ela apenas não murmura contra o sofrimento, não há aqui um ato de força, de medida de capacidade de aguentar a dor, permanecendo imóvel diante de todas as coisas que vai acontecendo com ela, mas ela entende nesta dor um caminho de unidade. O sofrimento não é mais uma maldição, mas uma graça de sofrer por Deus. Assim, para essas almas, a dor muda em prazer e os prazeres mundanos em cansaço. Olha a lógica aqui, né? Então, até mesmo as coisas boas, salutares, parecem sem sabor, pois a experiência com Deus é tão profunda que todas as outras coisas parecem como que superficiais. Esta alma, por exemplo, vai a uma festa encantadora, com pessoas maravilhosas, um ambiente agradável, que é ali onde você percebe aqueles sorrisos, aquelas conversas agradáveis, mas as coisas parecem sem sabor. Não que ela não sinta alegria de estar ali, mas simplesmente esta alegria perto do encontro com Jesus é como se fosse um nada. Essa é, portanto, a primeira característica deste estado, a unidade com Deus. Elas estão num estágio de unidade profunda com o Senhor. Para os perfeitíssimos, a alma se encontra em altíssimo grau de unidade com Deus, sendo que todo lugar é lugar, todo tempo é tempo de oração. Como dizia São Padre Pio, ele falava: gosto muito de ler, mas todas as vezes que eu pego o livro para ler, tudo que eu leio se transforma em oração, se transforma em encontro com Deus, em unidade. Neste nível, você vai alcançar uma paz, uma quietude do espírito, porque se vive em um perfeito amor. A unidade pelo amor. Por essa unidade profunda, percebemos, por exemplo, o dom de levitação. Quero traduzir aqui um pouquinho as palavras de Deus Pai, que diz o seguinte: frequentemente, o corpo se eleva do chão, pois se torna leve. Dessa forma, a força do espírito humano unido eleva o corpo do chão, fica imóvel, inteiramente arrebatado no anseio da alma. Olha que interessante, Deus Pai está dizendo o seguinte: essa alma ela vai se encontrar de tal forma unido a Ele, que ela é como se ela desejasse, essa alma que tem aqui dentro de nós este desejo profundo pelo céu, esse desejo de alcançar o Senhor, é como se ela começasse a alçar voo, como se ela desejasse este encontro, de tal forma que o corpo não pode mais conter
E aí Deus Pai vai falando isso. Então a alma unida a mim começa a se elevar. O corpo fica leve perante o desejo. Nós vamos ver isso em vários santos. Santa Teresa de Ávila várias vezes foi pega nessa situação de estar o quê? Está se levitando, ou seja, se erguendo do chão enquanto se está em êxtase. A alma deseja tanto a Deus que parece que o corpo já não pode mais conter este desejo. Portanto, meus caros, o que podemos dizer desta união, onde os sentidos do corpo não podem dizer o que se passa, pois pertencem já a uma dinâmica do espírito. Segundo Deus Pai, o fato dessa pessoa que se encontra nessa unidade com Ele não morrer é um milagre maior do que ressuscitar o morto, entende? Olha a força disso. Por viver em unidade constante com o Senhor, esta alma não tem medo das perseguições, pois elas são como que oportunidade de demonstrarem amor e paciência. Consegue perceber até os maus como instrumentos de Deus para fazer crescer os bons nas virtudes. Assim como os demônios no inferno atuam para a justiça de Deus para com os condenados. Há para esta alma uma compreensão profunda da verdade. Isso nos faz pensar, será que temos esta compreensão? Como lidamos com as pessoas que praticam o mal contra nós? São perguntas que podem fazer parte aí do nosso caminho espiritual. Bom, se o primeiro ponto sobre os perfeitíssimos é a unidade, podemos dizer um segundo ponto, que é o desejo de morte. São Paulo irá dizer, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 22, a alma é convidada a permanecer no corpo, mesmo percebendo todas as suas debilidades que os levam ao pecado. Percebem as limitações, o sentido em contemplar a verdade quando estão fora do êxtase. O que quer dizer aqui? Que nós estamos aí diante de uma realidade onde a alma ela deseja tanto o céu que para ela a melhor solução é a morte. Ah, mas como assim, padre, eles desejam a morte? Não é, talvez a expressão é forte, mas no fundo é o quê? Eles desejam tanto o céu que todo o ser permanecer nesta vida mortal para eles é sofrimento. Sofrimento por quê? Porque eles vivem a dimensão do êxtase, fazem a experiência daquilo que é a presença forte de Deus na vida, uma união mais profunda, e depois que acaba aquele êxtase, eles têm que conviver com a limitação que temos aqui diante dos sentidos do nosso corpo. Mas aí existe uma coisa importante, eles querem permanecer no corpo, na carne, porque eles sabem que este é o projeto de Deus para ele. Como eu também disse no vídeo que fala sobre o inferno, lá sobre aquilo que é a dimensão de Santa Catarina de Siena e também de Santa Teresa d'Ávila, um dos sofrimentos que Deus Pai narra das almas que vão para o inferno é que eles viram a Deus, mas depois sabem que nunca mais, ou seja, eles viram quando estavam no julgamento, mas eles sabem que agora nunca mais verão a Deus. Isso é um sofrimento para eles. Então, para esses santos é essa realidade. Eles tocam essa unidade, lógico, de forma limitada, porque estão aqui também nessa dimensão temporal, mas elas são chamados a continuar a vida. E ao fazer isso, ao sair desta unidade profunda, deste êxtase, tudo se torna como que um pouco sem sabor. Não é que não tem sabor as coisas, é que o sabor do céu é tão grande que essas coisas que estão aqui são passageiras e limitadas, que não mais seduzem, que não mais chamam a atenção. A alma ela fica realmente voltada-se para Deus. Quero aqui ler um trecho do livro O Diálogo, na página 172, que diz assim: se sofrem, ficam contentes, se não sofrem, ficam tristes. Neste último caso, temem que eu os esteja recompensando nesta vida por suas boas obras. Olha aqui que interessante.
Lembra essa dimensão do escondimento da alma que quer se esconder? Por quê? Porque essa alma que quer se esconder, no fundo, ela quer a recompensa lá, porque ela já, olha, imagine nesse caso onde as almas são perfeitíssimas, elas já fizeram essa experiência do êxtase, da unidade com Deus, então elas já provaram um pouco deste paraíso, desta unidade com o Senhor. Sendo assim, elas querem que essas coisas aqui, tudo, possam passar. Por quê? Porque perto desse Shabbat tudo é pequeno, sendo assim, quanto mais eu me escondo, quanto menos eu recebo de coisas aqui na terra, mais eu recebo lá no céu. Então o que ele quer? Ele quer juntar tesouros no céu, aonde a traça não corrói, e eles estão muito preocupados com isso. Então quando eles não sofrem, eles sofrem. Porque é como se eles estivessem perdendo a oportunidade de juntar esses tesouros lá no céu. Olha a mentalidade da qual nós estamos entrando. Este modo de pensar só pode ser um modo sobrenatural, porque ele foge à lógica das coisas imediatas, das coisas aqui, do prazer momentâneo e parte para uma lógica de eternidade. Eu queria que todos nós pudéssemos entrar nesta lógica, a começar aqui de mim, pobre coitado. Precisamos entrar nesta lógica da eternidade. E ainda continua. Ou que não seja agradável o ímpeto dos seus desejos. Rejubilam-se quando permitam grandes dificuldades, pois acreditam participantes do sofrimento de Cristo. Caso lhe fosse permitido praticar as virtudes na tranquilidade, não aceitariam, acham melhor alegrar-se na cruz de Cristo, ou seja, se praticar a virtude com tranquilidade, né? E aqui é interessante, né? Por exemplo, amar alguém que te ama, fazer um gesto de carinho para quem faz algo por você, doar dinheiro quando você tem bastante dinheiro para doar, está doando sobra, a sobra daquilo que você tem, ou que não, na verdade não vai te retirar nada. Então isso é fácil, entre aspas, fazer. Tem um mérito? Tem sim o mérito, porém é doar ou se exercitar na virtude numa tranquilidade. Mas eles não queriam essa tranquilidade, queriam lá momentos onde, sendo perseguidos, pudessem exercitar o amor. E aí ele fala assim, eles querem adquirir a virtude na luta do que alcançar o céu por outras formas. Eles querem a luta. Oh meu Deus, quantas vezes nós aqui lutamos diante do Senhor para Ele retirar de nós a luta. E os perfeitíssimos falam, dai a luta. Aquela frase que eu sempre repito de São Padre Pio, Senhor, dai-me todas as cruzes do mundo. E ele vai dizer, eu sei que seria egoísmo da minha parte dizer isso. Ou seja, eu quero as cruzes do mundo inteiro, eu quero o sofrimento do mundo inteiro para poder te oferecer. Mas eu seria egoísta ao pensar isso. Ou seja, isso é a melhor coisa que eu poderia ganhar. Olha como que é essa linguagem, como é a forma de pensar desses santos. Ele vai continuar. Por que razão? Porque se afogaram no sangue e nele acharam amor. Esta chama que procede de mim e que arrebata o coração e espírito no sacrifício dos desejos, eleva a inteligência à contemplação da minha divindade. A vontade a segue e alimenta-se de mim e une-se a mim, diz Deus Pai. É o conhecimento infuso. E entramos agora numa terceira característica, o conhecimento infuso que Ele concede às almas que realmente o amam e o servem. Mas o que é este conhecimento infuso? É nada mais que Deus permite que as almas sejam iluminadas na sua razão por uma luz sobrenatural. Então a inteligência é capaz de reconhecer a verdade. Tome por experiência a própria Santa Catarina de Sena, que adquiriu um conhecimento de Deus que deixa até hoje muitos teólogos renomados perplexos. Ainda mais por se tratar de alguém que não frequentou qualquer universidade
e influenciou grandes nomes de sua época através de suas cartas. Só pode vir de uma sabedoria que procede de Deus. Ou seja, as almas ganham uma sabedoria desconhecida pelo mundo. Nelas, a inteligência é moldada pelo amor e iluminado sobrenaturalmente. Afinal, quanto maior o conhecimento, maior é o amor, e vice-versa, diz Deus Pai. Aqui podemos perceber então a importância que tem esses vídeos de espiritualidade, que está aqui neste canal e tem tantos outros canais que trabalham a espiritualidade, como é importante conhecer e amar mais a Deus. E como é bom fazer isso através justamente dos santos da igreja. Por fim, quero encerrar este vídeo com a leitura de um trecho das palavras de Deus Pai. Embora sujeito à morte, o homem já vive entre os bem-aventurados. Frequentemente entra em êxtase, sem saber se está no corpo ou fora dele. A alma experimenta a certeza do céu, seja devido à união que mantém comigo, seja pela morte da vontade própria. Olha aqui, que maravilha. Esta alma faz a experiência aqui na terra dos bem-aventurados. Aliás, foi esta morte da vontade que possibilitou a união. É como Deus Pai dissesse, se caminharmos para a morte da nossa vontade, configurando nossa vontade inteiramente na vontade de Deus, aceitando tudo aquilo que a providência nos traz como um dom de gratuidade de Deus, percebendo profundamente esses dons, então nós entraremos nesta unidade, entraremos na bem-aventurança daqueles que estão na presença de Deus. Livre deste inferno que é a vontade própria, a certeza da condenação para aqueles que vivem segundo a sensualidade, o homem saboreia a vida eterna. O que Deus Pai está querendo dizer com isso? Ou seja, quando nós buscamos a vida em volta daquilo que é o nosso egoísmo, no nosso desejo próprio, nós vamos experimentando o inferno. Você vai perceber que você vai buscando as coisas, mas as coisas nunca te saciam. Você vai buscando sempre mais, isso vai trazendo conflitos, ganância, vai trazendo vários outros pecados. E é lógico, o salário do pecado é a morte eterna. Assim, todo aquele que é o amor por si próprio, que é egoísta, vai te gerar esta dimensão de uma vida que te leva a uma morte. Enquanto que os bem-aventurados, eles querem se unir a Deus, de tal forma que eles não vivem mais para si. Porque se fosse por eles, eles até queriam já ir para o céu. Mas eles permanecem aqui nesta vida por amor a Deus e querem sofrer por Ele, porque percebem que assim acumulam esses tesouros lá no céu. Bom, e aí vivemos esta dinâmica. Pense o quanto Deus está te chamando a esta dinâmica. Esta dinâmica da eternidade. Lembre-se que nós passamos por todo este caminho de amor. Um amor que é servil, que é voltado ali principalmente para essa dinâmica do egoísmo. Depois entramos por este amor que é um amor de relação, de amizade, por um amor dos perfeitos que vai fazendo realmente essas experiências, que busca, de certa forma, sair um pouquinho daquilo que é a dimensão simples da consolação, e que agora, desses aqui que não querem consolação em nada, mas querem somente a Deus, somente Ele. E Deus Pai vai falar que eles permanecem unidos a essas almas constantemente. Já não precisa sair de consolação, retirar a consolação. Não tem mais essa preocupação. Ele apenas se afasta da alma em algumas circunstâncias, porque como ele disse, né, nós falamos aqui neste vídeo, esta alma não resistiria a essa profundidade de unidade que leva as almas ao êxtase. E por isso essas almas já encontraram a bem-aventurança. Espero que você possa também encontrar este caminho dos perfeitíssimos. Bom, eu também quero deixar por último este convite. Se você ainda não assistiu o Itinerário dos Cânticos, vá lá, assista, porque também é maravilhoso perceber o caminho espiritual neste livro, que é um livro
tão encantador, um livro que recebeu a admiração de tantos santos que viveram nessa ótica, São João da Cruz, São Bernardo de Claraval, santos que viveram essa dimensão dos perfeitíssimos e também olharam para o Cântico dos Cânticos como um itinerário espiritual. Por isso, vamos juntos, que Deus os abençoe, conto com vocês. Se você gostou também deste vídeo, compartilhe com os outros. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.